E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Se alguém achava que seria uma luta fácil, deve ter se enganado redondamente. Embora o cerco esteja se fechando no mundo inteiro contra aqueles que tentam censurar as liberdades de expressão e de informação, no Brasil as autoridades estão indo em sentido contrário e prometem reagir com veemência e muito rigor. Vai ficar ainda bem difícil até que se entenda completamente o que é democracia, um sinônimo de liberdade, como já acontece nos Estados Unidos e na Espanha. Mas parece que esse conceito é bem diferente em terras brasileiras. Democracia para as autoridades é aceitar o governo que foi eleito, e pronto. Mas isso já foi aceito. Tanto é que ele já está no 3º ano de mandato. E o que acontece agora é a mais pura manifestação da vontade popular. Na verdade, é um anúncio do que serão as eleições de 2026. O povo dá sinais que não vai votar na continuidade do governo que está aí. Pronto. Isso é antidemocrático para algumas pessoas. Você expressar suas vontades é antidemocrático. Estão apenas antecipando o voto, divulgando em quem não vão votar em 2026. O que tem de errado nisso? A não ser que queiram obrigar o cidadão a votar em determinado candidato, aí não dá. Isso não é democracia. O sentido exato da palavra é a liberdade do povo em escolher. E se manifestar pelas ruas também é o exercício mais pleno da cidadania. Agora, o que essa gente entende é que se alguém abre o seu voto e ele é contrário aos que comandam o poder atualmente no país, então essas pessoas são consideradas antidemocráticas. Onde já se viu isso? Eu digo, aonde a gente já viu isso? Na Coreia do Norte, na China, na Rússia, na Guatemala, em Cuba, na Venezuela e tantos outros. O cidadão tem o direito de não querer mais votar no candidato que não correspondeu com suas expectativas, ou não tem? Pelo jeito não, porque se ele fala disso, então se mostra contrário aos que comandam o país, e isso é considerado erroneamente, é considerado antidemocrático, porque você, na opinião deles, é obrigado a falar bem do governo e a continuar votando neles. Se não fizer isso, é antidemocrático, entendeu? E mais, você ainda pode ser preso e ainda terá uma quantidade de multas incalculáveis para pagar a vida inteira. Pelo jeito que as coisas estão indo, daqui a pouco vão obrigar o cidadão a balançar bandeirolas nas ruas, toda vez que um carro oficial com uma autoridade passar, exatamente como fazem na China. Os caras chegaram para ficar ad eternum. E está chegando também o momento em que vão instituir a norma de prender aquele que não se dobrar ante o sistema. Olha só que preocupante o que aconteceu na noite desta terça-feira. Em uma aula inaugural do MBA em defesa da democracia e comunicação digital, na Fundação Getúlio Vargas, em Brasília, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse que a legislação vigente já permite punir crimes cometidos em redes sociais e envolvendo inteligência artificial, bastando apenas uma interpretação adequada das normas. Uau! O que significa isso? Durante o discurso, o ministro destacou a necessidade de conscientização entre operadores do direito para aplicar a lei no ambiente digital, mesmo na ausência de novas regulamentações. Ele disse, abre aspas, se vier uma legislação, ótimo, mas se não vier, nós não viveremos um momento de anomia. Basta uma simples interpretação. O direito é interpretação, fecha aspas. Apenas para esclarecer o uso da palavra anomia pelo ministro. Anomia é um conceito da sociologia que se refere a um estado de desordem social
no qual as normas e valores que orientam a convivência em uma sociedade se tornam fracos, confusos ou inexistentes. Uau, de novo. Isso soou como uma ameaça para alguns, pois pode representar que a lei passa a ser a interpretação do ministro, ou seja, ele mesmo disse, o direito é interpretação. Se ele interpretar, por exemplo, que uma parede branca é azul, acabou. O que vai valer é a decisão dele, não importando o que está escrito na lei, na Constituição. Então, a interpretação pode ser usada para atender a determinados interesses, inclusive pessoais. Isso é perigoso demais, porque pode gerar uma jurisprudência danosa em todos os níveis do judiciário brasileiro, em todos os tribunais. Por exemplo, e apenas como exemplo hipotético, se o ministro Dias Toffoli interpretar que não houve crime algum por parte de todos os condenados da Lava Jato, todos serão inocentados. Ele já está fazendo isso. E se ele interpretar que todo o dinheiro devolvido à União pelos até então condenados deva retornar aos que confessaram o crime, os condenados ainda poderão ficar com o dinheiro que a Lava Jato disse que eles roubaram. Entendeu o problema? E se os juízes de tribunais inferiores que estão sendo acusados de venda de sentença entenderem que não há nada de errado com isso, eles serão inalcançáveis e continuarão espalhando seus erros pelo país inteiro. Ou seja, não vai importar o que diz a lei. Um juiz será a lei. Se ele for de boa índole e respeitar a ética, alguém pode ser beneficiado pela justiça, quem sabe. Mas, e se ele for de má índole e querer usar o poder para destruir, quem vai impedir? O que o ministro disse em aula inaugural foi muito sério e perigoso demais. Não caberia a ele pensar ou dizer o que disse, porque quem tem a atribuição de regular o setor é outro poder, que não o judiciário. Querer usar o direito para atender necessidades pessoais é muito grave, porque pode culminar com um avanço político-ideológico extremamente voraz para a rápida destruição de uma democracia que ainda sobrevive no país. É de assustar que ainda tenhamos esse tipo de pensamento, mesmo em épocas difíceis, tão difíceis para os argumentos em todo o mundo. Outro ponto abordado pelo ministro foi o projeto Starlink de Elon Musk, que, segundo ele, pode comprometer a soberania digital do Brasil. O ministro alertou que os satélites de baixa órbita da Starlink poderiam permitir que empresas operem no país sem depender da infraestrutura de telecomunicações local, dificultando a aplicação das leis brasileiras. Ele disse, aspas, por enquanto, conseguimos manter a nossa soberania. As Big Techs necessitam das nossas antenas e dos nossos sistemas de telecomunicação. Por enquanto. Fecha aspas. Oh boy. Veja que estão preocupados com os avanços das redes sociais, pensando em não perder a soberania digital para as Big Techs, sendo que o maior problema está bem debaixo do nariz e essas autoridades não veem ou fingem que não veem. Quer um exemplo? O crime organizado no Brasil segue inovando e agora mira um setor essencial, a internet. Relatos do Ceará indicam que facções criminosas, como o Comando Vermelho, por exemplo, estão promovendo apagões de internet em algumas regiões para destruir redes existentes e impor um sistema próprio de conexão, apelidado de CVNet. O objetivo? Monopolizar mais um serviço e aumentar o seu domínio sobre comunidades inteiras. Nos últimos dias, várias cidades registraram ataques coordenados a provedores de internet, cabos cortados, antenas destruídas, incêndios em veículos de empresas do setor e até ameaças a funcionários fazem parte da nova estratégia criminosa. Em Fortaleza, carros da operadora Brisanet foram incendiados enquanto lojas foram arrombadas e equipamentos sabotados. O plano parece bem claro:
derrubar as operadoras oficiais e forçar os moradores a contratar o serviço da facção. Era com isso que o governo deveria se preocupar. E a Anatel serve para derrubar os sinais da Starlink e não pode agir em uma situação como essa? Por quê? O cenário reflete um problema mais profundo: a ausência do Estado em muitas comunidades, permitindo que criminosos preencham esse vácuo e passem a oferecer serviços como se fossem um governo paralelo. Depois do GatoNet, agora temos o Gato Internet, e a tendência é que o modelo se espalhe para outras regiões do país, se nada for feito para conter esse avanço. A criminalidade já controla a segurança, o transporte, o fornecimento de gás e até energia elétrica em algumas favelas. Agora estão expandindo o domínio para a rede digital. Até onde vai essa tomada de poder? E mais importante, até quando o governo vai assistir a isso sem agir de maneira eficaz? Será que isso tudo também cabe à interpretação da lei? E se quem a interpretar dizer que não vê crime nenhum, como fica? Entendeu agora a situação e a preocupação que começa a tomar conta da nação brasileira depois das falas do ministro? Tudo isso, do ponto de vista dessa análise, é muito grave e assustador. Ainda mais quando a gente vê o que está sendo divulgado pelas autoridades americanas. Agora, segundo o deputado Eric Burlison, o governo Biden usou os recursos da USAID para subornar outros governos e entidades pela América Latina inteira. Ou seja, já dá para ouvir o som dos tambores rufando no horizonte. Ou não dá. Daqui a pouco, chega em Brasília. O deputado disse que o governo esquerdista de Joe Biden pressionava as autoridades a criarem leis que favorecessem a interrupção de gravidez, que destruíssem a religiosidade das pessoas e que incentivassem a doutrinação nas escolas e universidades para que o futuro ficasse sem esses valores conservadores. Ele foi além. Em uma entrevista concedida a um jornalista americano, dizendo que o nível de corrupção no governo Biden foi tanto que o próprio presidente meteu a mão nos cofres da USAID em cerca de $1 bilhão para criar uma espécie de escudo protetor em volta da sua própria família e principalmente do filho Hunter Biden, acusado de vários outros crimes graves de corrupção. Perguntado se já tinham chegado ao fundo do poço com as descobertas, o deputado disse que apenas estão arranhando a superfície e que muito ainda está por vir, inclusive as relações com os países que receberam o dinheiro da USAID com o propósito de agirem com as determinadas funções, ações e ordens progressistas e corruptas de Joe Biden. Será que isso chegou ao Brasil? E por isso mesmo vemos esse ataque contra as liberdades de expressão e informação? Era isso que Joe Biden queria. Mas veja agora o que disse o deputado. I think when we get to some of the major spending programs, within Medicaid, I think that Medicaid, we're going to find tons and tons of fraud within Medicaid. I think we're going to find a lot of misuse, maybe not fraud, but just a lot of poor money management with our Department of Defense, sadly. I think we should have a strong military. That should be one of the few things that the United States does well, is have the strongest military on the planet. And you know what? When we are just throwing money at an institution and not demanding results, and we're not keeping them accountable, they can't pass audits. They haven't passed audits for almost a decade. Then they're not serving the interests of the American people, and we need to come in and bring fiscal responsibility to even a department that we love and hold very near to and dear to our hearts, which is the Department of Defense. Muita coisa suja está vindo à tona.